Hoje a nossa aula de escola dominical está baseada no texto de Deuteronômio, no capítulo 5, no verso 16, e o tema será: o que significa honrar aos pais? Essa é uma pergunta bastante interessante. E essa lição é bastante oportuna como aula de escola dominical, especialmente por ser hoje o Dia dos Pais. E ela é oportuna também diante das práticas da sociedade pós-moderna, que tem deixado muitas pessoas como órfãos intencionais, isto é, pessoas como pais ou filhos que rejeitam e abandonam as boas tradições, os bons legados e as boas ações entre as pessoas. Veja que nosso Senhor Jesus, quando perguntado por aqueles religiosos judeus da sua época, ele resumiu os mandamentos em dois: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Isso está em Mateus 22, de 34 ao verso 40. Ora, na primeira tábua dos mandamentos estão os 4 mandamentos relacionados a Deus. O primeiro é não ter outros deuses, o segundo, não fazer imagens nem adorá-las, o terceiro, não tomar o nome de Deus em vão, e o 5º mandamento é santificar o dia de sábado, o nosso domingo cristão. Na aula de hoje nós adentramos aqui na segunda tábua, que são os 6 mandamentos referentes às pessoas, aos homens, e o 5º mandamento é aquele que nos ensina sobre honrar o próximo, honrar os pais, né? Mas como a palavra de Deus recomenda amar o próximo, esse amor ele tem que começar dentro do nosso lar. Nós não podemos querer falar de um amor fora da nossa casa se dentro da própria casa nós não estamos praticando a palavra de Deus. O que significa, de fato, honrar os pais nesse 5º mandamento? Primeiro, honrar os pais é mais do que obedecer. O Senhor não está dizendo tão somente que nós devemos obedecer, os filhos devem obedecer aos pais. Esse conhecimento seria incompleto se aduzíssemos a isso. Albert Mohler Jr., num livro muito importante intitulado Como Ouvir a Voz de Deus nos 10 Mandamentos, ele diz que esse mandamento está direcionado às crianças. Muitas pessoas pensam assim, mas ele responde a pergunta e diz: pelo contrário, o que temos aqui é um mandamento direcionado primeiramente aos adultos. Ora, o mandamento está dado no contexto da aliança entre o Senhor e o seu povo, e mostra essencialmente que obedecer aos pais é primeiramente honrar o Senhor. Se você quer que o seu filho honre o Senhor, ensine primeiro ele ter o respeito por você e por aqueles que são mais velhos. Quando nós lemos a doutrina da Confissão de Fé de Westminster, especialmente o Catecismo Maior, ele diz na pergunta 124, o que significam as palavras pai e mãe no 5º mandamento? As palavras pai e mãe, dizem os nossos pais que escreveram este texto teológico, no 5º mandamento abrangem não somente os próprios pais, mas também todos os superiores em idade e dons, e especialmente todos aqueles que por ordenação de Deus estão colocados sobre nós em autoridade, quer na família, quer na igreja e quer no Estado. Então é uma boa definição, aplicando essa interpretação, que honrar aos pais é muito mais que obedecer,
porque os nossos pais e mães são todos aqueles que estão sob a autoridade. Isso não significa só uma atitude do filho para com o pai, mas a nossa doutrina interpreta como a atitude daquele cristão diante do mundo onde ele está inserido, desde a sua casa até o ambiente de trabalho, na compreensão da sociedade e toda a cosmovisão diante daquilo que o cerca. Em segundo lugar, não só honrar os pais é mais que obedecer, mas é mais ainda do que desejar famílias felizes. Embora a alegria seja um sentimento importante e uma própria recomendação bíblica, é o segundo fruto, por exemplo, do Espírito Santo, e nós lemos, por exemplo, aqui em Filipenses, no capítulo 2, de 1 a 2, quando Paulo diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, e olha o que ele diz: completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma e tendo o mesmo sentimento. Então, veja que a harmonia é uma das coisas que é sentida quando nós desejamos muito mais do que famílias felizes. Nós desejamos que haja harmonia em todas as coisas. E veja que Neemias 8:10, que diz que a alegria do Senhor é a nossa força, embora a alegria seja uma importante recomendação bíblica, a fidelidade ao Senhor é algo que é requerido de todos aqueles que seguem os pressupostos do cristianismo. E essa fidedignidade deve então começar na nossa casa. E abandonar pais ou filhos por uma ausência ou pela superficialidade é desobedecer e pecar contra o Senhor. Obedecer, em contrapartida, aos princípios de Deus, é pensar a longo prazo nos filhos, nos netos e nas gerações que vêm e que irão certamente influenciar não só a família, mas a própria sociedade. Então veja que honrar os pais é mais que obedecer, é mais do que desejar famílias felizes. Honrar os pais é ver aqueles nossos mentores como mestres e juízes e inculcar na família a cosmovisão cristã. Deve ser então objetivo intencional daqueles que estão sendo mentores, sejam pais, sejam pastores, sejam professores, sejam aqueles que estão, de alguma forma, influenciando um grupo social. E essa influência vem pela instrução das Escrituras e também pelo exemplo de vida. O exemplo fala mais do que 1000 palavras. A visão secular apregou duas questões: que os filhos devem ser livres, nada lhes deve ser imposto e que eles devem ser felizes, isto é, autorrealizados. Ora, biblicamente, os pais devem ser mestres. Veja lá o que diz o ensino de Provérbios, no capítulo 1, versos 8 a 9. Olha a instrução que nos dá a palavra de Deus. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução da tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Quando nós olhamos os pais como mestres, nós também os vemos como juízes para disciplinar. Hebreus, no capítulo 12, aqui versos de 7 a 11, o ensino da palavra de Deus nos fala então: é para a disciplina que perseverais, diz a palavra de Deus. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige?
Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar muito mais submissos ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda a disciplina, com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Então vejam que os nossos mentores devem ser vistos como aqueles que são mestres e juízes. Não só honrar aos pais é algo mais que obedecer ou desejar famílias felizes, é enxergar aqueles que estão sob autoridade como mestres e juízes. Como você tem entendido esse honrar aos pais? Como você tem praticado este quinto mandamento? Guilherme Van Wyk, ele diz num texto sobre os 10 mandamentos também, ele apregou a que nós devemos honrar aos pais e às outras pessoas superiores, devemos honrá-los, diz ele, com todo respeito, com reverência, diz ele até, com obediência, com paciência. A bênção resultante, diz ele, é dupla. Primeiro, a promessa de longa vida sobre a terra e a prosperidade na terra onde o Senhor nos colocou. Por isso o quinto mandamento, ele nos diz em Deuteronômio 5:16, honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Que ele, irmãos, em Jesus Cristo, o Senhor, nos abençoe e nos ajude, se tivermos dificuldade, em honrar ao Senhor, em honrar aos pais, porque é isso que nós fazemos quando honramos aqueles que estão à nossa volta. Honramos o Senhor e é para a glória dele que nós fazemos isso. Amém.